de Atos. Atos dos Apóstolos 9. Atos dos Apóstolos 9. Nós vamos ler do versículo 32 ao 43. Amém? Está no telão também. E nos diz: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? A palavra hoje do Senhor é interessante. É uma história bíblica que nos relata uma parte do ministério do apóstolo Pedro. Essa passagem, ela não é uma história criada por alguém e contada como as histórias, como se fosse uma história em quadrinhos, uma história da Disney, uma história, um filme qualquer, uma ficção qualquer. Não. Essa história é verdade. Aconteceu de verdade. Essas curas, a de Enéas, a de Tabita, aconteceram verdadeiramente através da vida do apóstolo Pedro. E hoje aqui eu quero trazer para nós esse entendimento, ponderarmos essa história, entendendo que Pedro era uma pessoa igual a mim e a você. Não existia nada, absolutamente nada em Pedro que pudesse dizer que ele era melhor do que você. Não existia. Aliás, se você for pegar a Bíblia e for ler e procurar pesquisar sobre a vida de Pedro, você vai encontrar uma característica que todo mundo fala, que Pedro era o quê? Colérico. Pedro era colérico, impulsivo, brabão, como os gaúchos dizem, faca na bota. E talvez você seja tranquilo, da paz, diferente. Mas sabe, quando Jesus se apresenta para Pedro e o chama para ser discípulo, a palavra discípulo significa aluno. Então, quando Jesus chama Pedro para ser aluno, ele começa a ensinar a Pedro como é que é andar com Jesus e ser de Jesus. E aí aquele fato colérico, faca na bota, homem bravão, raivoso, começa a dar espaço para um homem cheio do Espírito Santo, que começa a andar segundo a direção do Espírito Santo, e
e segundo a vontade de Jesus. Mas saiba, lembre-se que o Espírito Santo só veio para os discípulos depois que Jesus morreu e foi para o céu. Até então, o Espírito Santo estava com Deus. Quando acontece de Jesus ir ao céu e eles ficarem lá obedecendo a ordem, ficarem em Jerusalém até que do alto desça poder, e eles ficam lá e do alto desce poder, e esse poder chama-se Espírito Santo, e ele toma conta, começa a habitar, não mais visitar, mas habitar naqueles homens que estavam lá, e Pedro era um deles. Eles começam a viver uma experiência nova de vida. Eles começam a reagir colericamente e dizer: opa, essa atitude já não dá mais para mim. Afinal de contas, eu estou representando Jesus, e Jesus não é essa. Esse processo de mudança não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu conforme eles foram caminhando, conforme a caminhada deles foi acontecendo. E eles foram crescendo em Cristo. Eles foram sendo ministrados pelo Espírito Santo. Eles foram sendo trabalhados, tratados, edificados, para que pudessem ser paz e não guerra. E aí nós começamos a ver a história de Jesus se manifestando através de Pedro. E chegamos a Atos 9, onde Pedro está viajando e na viagem passa por uma cidade para visitar os santos daquela cidade. Imagina se fosse nos dias de hoje e Pedro está vindo de São Paulo para Esteio para nos visitar, os santos da cidade. Amém? Você é santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina isso, Pedro está vindo para nos visitar. Mas quando ele chega aqui, quem que ele encontra? Enfermos, necessitados. Porque por mais que eu e você queiramos estar com os santos, nós representamos Jesus, e com quem Jesus sempre estava, com quem estava sempre necessitando. Então Pedro, ao chegar em Lida, encontra-se com um homem de cama, paralítico há 8 anos. Imagino que não passava na cabeça de Enéas nesses 8 anos, um homem conformado. Já fazia 8 anos que estava ali, talvez só foi 500 mil médicos, e eles disseram, não tem mais solução. Então ele estava lá conformado em sua cama, bem coberto, bem deitado, né? E sempre pensava, se eu pudesse andar, eu ia lá visitar o fulano de tal, né? Que saudade do meu amigo que nunca mais eu pude conversar, porque eu não posso caminhar. De certo ele pensava, que vontade de comer aquela comida que eu sei fazer, mas eu não consigo chegar até a cozinha para cozinhar, porque eu não posso andar. De certo, ele tinha momentos em que ele lembrava do tempo em que caminhava e dizia, que saudade de mexer as pernas, de fazer uma corrida por aí, de botar um tênis e dar uma caminhada. Estou trazendo para os dias de hoje. Mas fato é que ele não podia mais, porque ele era paralítico. E talvez até nem pensasse que um dia fosse receber o milagre. Quem anda com Deus, anda com milagre. Quem anda com Deus, anda com milagre. Se eu e você andamos com Deus, se nós andamos em nome de Jesus, nós andamos com milagre. Pedro andava com Deus e foi visitar os santos. E nem estava pensando em visitar alguém que pudesse necessitar do milagre. Mas quem anda com Deus, anda com milagre. Então Pedro chegou na cidade e encontrou Enéas. E ele não disse para Enéas, olha Enéas, eu não sei, eu vou orar, mas pode ser que não dê nada. Pode ser que você fique curado. Mas pode ser que não tenha expectativa, tá? Eu vou orar, mas não espera muita coisa. Ele foi direto e reto. Ele disse, Jesus Cristo te cura. Há uma tradução que diz, Jesus Cristo te dá saúde. Aqui está escrito, a tradução que temos ali, no versículo 34, nos diz,
saúde. Enéas recebeu em seu corpo cura das suas pernas, saúde. Pôde se erguer e arrumar a sua cama. Pôde se erguer e fazer a sua comida. Pôde se erguer e visitar ao seu amigo. Pôde mexer as pernas e voltar a andar. Sabe que muitas vezes nós precisamos nos levantar e voltar a andar. Porque fisicamente nós mexemos as pernas, mas espiritualmente nós estamos como Enéas, em cima de uma cama. Não cremos mais. Não achamos mais que Jesus um dia vai vir até nós e nos trazer solução. Eu acho que Jesus nunca mais vai me curar. Eu acho que Jesus não vai fazer aquilo que me prometeu. Faz tanto tempo. Eu tinha 20 anos quando o Senhor me fez uma promessa. Eu tenho 38. Eu acho que Jesus não vai mais cumprir. Ele até deve ter esquecido. Nós precisamos levantar e andar. Nós precisamos voltar a crer. Nós precisamos dizer: Jesus, fizeste-me uma promessa quando eu tinha 20 anos, eu tenho 38, mas eu ainda creio que no teu tempo o Senhor irá cumprir, amém? Jesus, tu me chamaste quando eu tinha 10 anos de idade, me disseste que eu seria pregador de multidões. Eu tenho 38, mas eu ainda creio, e mesmo que eu não pregue para multidões agora, eu irei pregar para multidões, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus, eu tenho uma doença fazem 20 anos. Eu já fui em vários médicos e todos me disseram a mesma coisa. Acostume-se a viver assim, pois a doença que você tem não tem cura. Mas eu sei que tu és o Deus da cura, e que o Senhor pode me tocar, e pode me curar, e que o Senhor fará. Aleluia. Você pode erguer as suas mãos e declarar: Jesus, eu sei que tu pode me dar saúde. Eu sei que tu pode me dar saúde. Essa não é uma história que está aqui para nós olharmos e pregarmos um culto como esse e dizermos: uau, que bela história contada. É para nós lermos e sabermos que em 2023 Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo me dá saúde. E eu recebo em nome de Jesus. Porque tudo que o médico pode me dizer não é o que Jesus me diz. Alguns meses atrás eu fui ao médico e me sentei, levei os meus exames e ele me disse assim: olha, você não vai culpar a Deus, tá? Isso é coisa do teu corpo, mas você vai ter que se acostumar a viver assim, porque não há cura. Eu entrei no carro, olhei para o meu esposo e chorei, porque eu recebi um diagnóstico que não tem cura. Eu recebi um diagnóstico que eu tenho que mudar toda a minha vida para eu poder viver bem. Mas ao mesmo tempo Jesus sussurra aos nossos ouvidos: peraí só um pouquinho, quem é o teu médico? É um homem qualquer ou é o médico dos médicos? Jesus Cristo me dá saúde. Jesus Cristo me dá saúde. E sabe, eu refiz os meus exames. Eu estou aguardando um dia para voltar ao médico. Mas eu dei uma espiadinha nos exames. E aquele onde marcava um número enorme está baixinho. Porque Jesus Cristo me dá a saúde. Jesus Cristo nos dá a saúde. E Pedro continua, porque ele foi visitar os santos. O objetivo dessa viagem era visitar os santos. Então, depois que ele passa por Enéas, ele chega e tem umas viúvas chorando, pranteando, porque aquela que servia com roupas, com benefícios para toda a vizinhança, havia falecido.
Era uma mulher tão boa. Era uma mulher dedicada. Ninguém naquela vizinhança ficava sem roupa. Vinha o frio, as crianças já tinham vestimentas, porque aquela mulher se importava. Era uma mulher de dar gosto, que todo mundo queria estar ao lado dela. Todo mundo queria aprender com ela. De certo, ela juntava outras mulheres mais novas, mais velhas, para ensinar o ofício. Então a casa estava sempre lotada. Todos os dias, multidões de mulheres estavam ali, aprendendo a costurar, aprendendo a tecer, fazendo roupas. Quem sabe até juntando alimentos para os famintos, servindo com o social, estendendo a mão ao necessitado. Essa mulher encabeçava este serviço, impulsionava outras mulheres, e ela faleceu. O desespero foi geral em todas as mulheres. E agora o que será de nós? E agora como é que nós vamos continuar? Ela era tão jovem, meu Deus, ela partiu tão cedo, Senhor. Pedro chega e elas dizem: avisa lá que ele precisa passar para Jope, porque Dorcas faleceu. Quem anda com Jesus anda com milagre. E quem anda com Jesus e anda com milagre, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você não consegue esconder. Você pode fechar a sua janela, você pode fechar a sua porta, você pode botar uma placa dizendo não recebo ninguém, mas todo mundo sabe que com você existe milagre. Quem anda com Jesus anda com milagre, e quem anda com Jesus e anda com milagre, todo mundo sabe. E eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe era chamada todo santo dia por alguém, para orar por alguém. Às vezes o telefone tocava, era uma prima distante, dizendo: a tia está aí, a gente precisa da tia, porque algo aconteceu e a tia pode resolver. A vizinha batia, às vezes meia-noite, porque alguma coisa em casa aconteceu, e só a Gorete consegue resolver. Mas não é porque a minha mãe é uma mulher maravilhosa como ela é, mas é porque ela anda com Jesus. E quem anda com Jesus anda com milagre. E todo mundo sabe. Aleluia! Aleluia! Pedro estava em Lida, mas ouviram falar que ele estava lá. E disseram: mas Lida não é tão longe de Jope. Avisa ele que ele precisa vir para Jope. E tem que ser agora. Tem que ser rápido. Não dá para esperar muito tempo, não. A gente lavou o corpo da Dorcas, está aqui, mas não dá para esperar muito tempo, não. Manda vir logo, porque ela já faleceu. E Pedro vem, recebe a mensagem, vai a Jope. E quando chega lá, estão todos chorando a morte. Mas Pedro carrega a vida. Pedro carrega Jesus. Ele é uma chamação. Aleluia. E ele chega lá e ora, se ajoelha e ora. Eu não acredito que Pedro, na sua oração, disse: Jesus, eu não sei se tu vai fazer alguma coisa, me chamaram aqui, olha, eu nem sinto a fé, mas vamos orar, né? Eu acredito que ele dobrou os joelhos e disse: vida, volta em nome de Jesus. Aleluia. Eu acredito que ele foi ousado, porque quem anda com Cristo, anda com milagre, tem ousadia, não é covarde. Abre a boca e fala com certeza. E ela voltou à vida. Ela se sentou e olhou para Pedro. Aleluias. Sabe, irmãos, nós não estamos vivendo aquele tempo. Nós não estamos vivendo naquelas cidades. E os tempos de hoje são completamente diferentes do que eram na época dos discípulos, dos apóstolos.
Mas existe algo que não é diferente. Nós estamos andando com Jesus. Nós estamos andando com Jesus. Então acostume-se a andar com milagres. Acostume-se a ir ao mercado e ter alguém cutucando nas suas costas dizendo: meu Deus, eu sinto algo que vem de ti, porque é Jesus. Acostume-se a estar limpando a sua casa, a estar se arrumando para sair e a estar manifestando o milagre. Porque se você está com Jesus, você está andando em milagres. Aleluia. Aleluia. Há algo nessa história que me chama bastante atenção. Porque lá no versículo 35, nos diz: todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. É uma sequência natural. Quando você anda com Cristo, quando eu ando com Cristo, e nós andamos no milagre, aquele que recebe o milagre não fica calado. Ele conta, ele quer contar, ele quer dizer: eu era assim, mas agora eu estou assado. Eu tinha essa dor, agora eu não tenho mais. Eu estava em desespero, mas agora eu não estou mais. E ele começa a contar. E por contar, existe conversão. Existe conversão. Pessoas que não conhecem a Jesus começam a se interessar por Cristo, começam a se interessar por Jesus, querendo saber que mistério é esse, porque você está curado e está dizendo: eu tinha, mas eu não tenho mais. Eu não podia andar e agora eu posso. Eu tinha uma dor intensa e não tenho mais. Eu tinha tal e tal e tal problema e Jesus me tirou de tal e tal e tal problema. Conversões acontecem mediante a manifestação de cura. E eu e você somos agentes de cura. Nós somos o canal por onde Jesus manifesta a sua cura. Somos curados, mas também somos canal por onde a cura flui. E quando eu e você entendemos isso e passamos a sarar o doente em nome de Jesus, nós passamos a ver salvação, conversão, libertação, porque uma coisa puxa a outra. Se de um lado reclamar, falar de coisas negativas e ficar o tempo todo dizendo: eu tenho essa dor, eu tenho essa dor, eu tenho essa dor, aumenta a nossa dor. De outro lado, falar do positivo e dizer: eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, aumenta a cura. Aleluia. E Jesus quer curar. Ele quer curar a mim, ele quer curar a ti, mas ele quer curar aqueles que não estão aqui, que vão ouvir da nossa boca: eu fui curado. Aleluia. E que vão se interessar e vão dizer: eu quero também Jesus. Eu também quero conhecer essa cura. Mas aonde você foi curado? Mas como assim? Eu tenho certeza que Enéas e a Dorcas não saíram dizendo: foi Pedro que me curou. Eles saíram dizendo: foi Jesus que me curou. Jesus me curou. Jesus me curou. Porque no nome de Pedro nada acontece, mas no nome de Jesus até o inferno treme. Essa noite Deus quer nos curar. Ele quer nos curar para que nós possamos amanhã sair contando: eu fui curado, eu fui curada, para que as conversões comecem a acontecer.
convidar a se colocar em pé. E nessa noite, a palavra do Senhor, ela foi objetiva. A palavra do Senhor, ela foi certeira. E ela nos falou sobre cura, no nome de Jesus. Ela nos falou sobre andarmos com Cristo e manifestarmos o seu milagre. Então nessa noite eu quero te convidar a, se você puder, passar à frente, pois nós vamos orar. E no nome de Jesus, nós vamos declarar a cura. Porque Jesus é Deus que cura, independente de quem você seja. Ele não escolheu apenas 10 pessoas para curar. Ele curou todo aquele que estava enfermo e que clamou pelo seu nome. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos declarar cura nessa noite. E em nome do Senhor Jesus, seja qual for a enfermidade que está sobre mim e sobre você, ela fica hoje aos pés de Cristo, porque o nosso amanhã é contando a todos aqueles que puderem ouvir: eu fui curado.